Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, eu teu lado para te guiar. Teus terrores abatidos e pela seta ferido, eu tomei-o Glória a Deus. com carinho. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro Santo, do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emanuel. Glórias, glórias, glórias. Mais uma noite maravilhosa, aonde o Senhor me concede de estar adorando Ele em espírito e verdade. Adorando Ele em espírito e verdade. Ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emanuel. Aleluias. Este culto comecei às 19 horas. Agora às 19h30. Os microfones abertos. Dou início à live também. Você, meu amado ouvinte, que está ouvindo as ondas sonoras deste microfone, você tem a chance e a oportunidade de estar reunido aqui comigo, adorando ao único que é digno de toda honra e toda glória, Jesus o Cristo, Emanuel. Só Ele tem todo o poder sobre o céu e a terra. Só Ele que é digno de ser adorado, porque só Ele pode salvar a minha e a tua alma das garras dos principados e potestades, dos demônios, do mal, do maligno. Você é meu convidado para estar aqui esta noite, adorando esse Deus, adorando esse Salvador, que é Jesus o Cristo, Emanuel. É chance que eu e você está tendo para estarmos nos preparando para quando Ele vier buscar os que estão esperando Ele vir, você possa estar indo com Ele, sendo salvo. Sabe por quê, amado? Meu querido, para você entender o porquê eu preciso ser salvo, apóstolo Júnior. Você e eu precisamos ser salvos porque o inferno não foi feito para a humanidade, mas foi feito para o diabo e os seus anjos. Foi feito para todos os demônios. O inferno foi feito só para os demônios, o diabo e seus anjos. Por isso que eu, ser humano, Júnior César, e você, ser humano, alma, que está aí ouvindo esta mensagem, por isso que nós precisamos da salvação, para que nós não façamos parte do que não foi feito para nós, que é o sofrimento eterno no inferno, aonde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. É um lugar de sofrimento. O inferno, ele é real. O inferno, ele existe. Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e não para nós, seres humanos. Então, meu querido, adore ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, o Emanuel, que é o Deus conosco. Porque esta noite, se você adorar Ele em espírito e verdade, não tem por que temer os principados e potestades,
não tem por que temer diabo, Satanás, não tem por que temer os cavalos que os seres humanos que se dão, a serem cavalos do diabo. Não tem por que você temer, tá bom? Não tem por que você ficar temoroso. Sabe por quê? O Deus conosco, Emmanuel, Ele é Deus conosco e Ele está comigo esta noite. Então não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que fique na presença de um servo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emmanuel. Porque Deus é comigo. Emmanuel é Deus conosco. Se clamarmos e buscarmos a Ele na retidão da sua santa doutrina, não tem demônio que fica de pé. Porque Deus, Emmanuel, tem todo o poder. O que é a força do mal contra o poder do meu Deus? Nada. Aleluia. Então, meu querido, minha querida, não tem por que você ficar acuado por causa dos demônios. Não tem por que você ficar com depressão por causa do maligno. Se você tem um Deus que é contigo, o Emmanuel que na cruz do Calvário se doou, o seu sangue foi derramado por mim e você. Aleluia. Glória seja dada ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Emmanuel. Não tem por que você temer esses seres humanos que ficam aí fazendo trabalhos diabólicos, demoníacos. Deixa eles. Deixa eles. Tenha certeza de que se você adorar o Filho do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emmanuel, clamar e buscar, a unção do Espírito do Deus Pai vai descer sobre você. E você não fica sozinho. Porque Jesus Cristo disse: eu vou para o meu Pai, mas não vou lhes deixar órfãos. Vou enviar o Espírito Santo do Deus Pai para ser convosco, para ser com nós, para nos consolar, para nos guiar. Aleluia. O Espírito Santo do Deus Pai. Olha que graciosidade nós seres humanos temos. É por isso que o diabo, ele fica aí todo brabinho, todo furiosinho. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo do Deus Pai conosco. E não tem demônio, não tem Satanás que pode com quem tem o Espírito Santo do Deus Pai. No nome do Deus Filho, Jesus o Cristo, Emmanuel. Aleluia. Continuarei adorando ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo. Convido você para fazer uma oração comigo. Aleluia. E na sequência, vamos continuar adorando e exaltando esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Se você, meu querido, que está ouvindo as ondas sonoras deste microfone, quiser vir aqui, os portões estão fechados. Mas se você me chamar, eu abro os portões para você entrar e adorar ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo aqui comigo esta noite. Tá? Você é meu convidado. Não fique com medo. Não fique preocupado com o diabo e os seus anjos. Porque eles já tomaram uma grande queda. E cada vez que você levantar a tua mão e dizer: ó Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emmanuel, eu quero estar na tua presença, pode ter certeza que se você fazer isso, o diabo vai tombar mais uma vez, tá? Porque ele não fica na presença de quem busca a presença do Espírito Santo do Deus Pai, no nome do Cordeiro Santo do Deus Filho, Jesus o Cristo, Emmanuel. Então você pode me chamar. Eu me chamo Júnior. Júnior, chama o Júnior aqui no portão e vem adorar
Vem adorar comigo ao Cordeiro Santo do Deus vivo, Jesus o Cristo Emanuel, tá? Só me chamar que eu vou abrir o portão e você pode participar aqui comigo presencialmente. Peço que você que está acompanhando a live, dobre os teus joelhos. Você que está aí também, onde você está, ouvindo as ondas sonoras deste microfone, dobre os teus joelhos também. E vamos levar em Deus em oração, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emanuel. Oramos. Pai, no nome do teu Filho Jesus o Cristo Emanuel, eu venho clamar, eu venho suplicar, eu venho implorar por todas essas almas, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus o Cristo Emanuel, que na cruz do Calvário morreu por nós. Ó Pai, liberta elas, que o teu Espírito Santo possa alcançá-las e que elas possam dar ouvido à voz do teu Espírito Santo, para elas fazerem parte do teu rebanho, para elas serem ovelhas do teu rebanho, ó Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emanuel, porque só o Senhor é o bom pastor. Foi o Senhor quem deu a vida por nós, ovelhas do teu rebanho. Ó Pai, eu sou apenas um ser humano apóstolo, que estou aqui para anunciar a tua verdade, para anunciar a tua salvação, para que assim essas almas não venham descer à sepultura sem ouvir e participar da salvação. Pai, no nome do teu Filho, o Cordeiro Santo Emanuel, os que estão assistindo esta live, ou que irão assistir este vídeo pós-live, que o Senhor possa alcançá-los através do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, ó Cordeiro Santo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo Emanuel. Aleluia, glória a Deus. É muito bom, é muito gostoso estar na presença verdadeiramente de um Deus que guarda, protege, de um Deus que salva, aleluia, sem mentira, sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade, porque tudo isso é obra do demônio. Mentira, falsidade, fingimento, fofoca, intriga, tudo isso é obra de Satanás, do diabo e seus anjos. Então não fique fazendo parte dessas obras, não. Venha fazer parte da obra da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus. Glória a Deus. Vou adorar ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo com 3 louvores da harpa cristã. Eu peço que você, meu querido, minha querida, aonde você estiver, adore ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo junto comigo, para que você possa também ser edificado esta noite, para que você consiga encontrar a salvação esta noite, porque é noite de você correr aos pés de quem pode te salvar, de quem pode te libertar, de quem pode te dar a salvação eterna, meu querido. Não fique aí olhando para essas coisas mundanas, não fique olhando para as coisas carnais, não. Sabe por quê, meu querido? As coisas carnais, a carne, ela pende para o pecado. Disse Jesus para os discípulos: olha, vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne ela é fraca. Então, meu querido, não fique nas vontades carnais, não. Faça a vontade do Espírito Santo do Deus Altíssimo, no nome do Filho dele, Jesus o Cristo Emanuel. Essa noite, você é meu convidado, é minha convidada, para estar aqui, adorando em espírito e verdade, esse Deus que pode curar, que pode salvar, que pode resolver todos os seus problemas. Essa é a noite que você pode estar buscando verdadeiramente esse Senhor e Salvador, Jesus o Cristo Emanuel. Glória a Deus. Vou adorar ao Senhor. Eu coloquei aqui, mas saiu, mas louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo Emanuel.
Adore comigo esta noite, para que você também possa fazer parte de um povo que vai morar no céu. Porque para morar no céu não basta querer, não. Para morar no céu você tem que buscar. Quem é que pode te levar para lá? Só Cristo Jesus, Emmanuel. Adore comigo, 151, da harpa cristã. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo tom. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, nesse mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, fala assim, Jesus, sempre em terno tom. Fala, Emmanuel, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluias. Fala assim, Senhor. Continua falando, ó Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emmanuel. Continua falando no meio dos que o buscam em espírito e verdade, dos que querem e sentem prazer em estar na tua presença. Aleluias.
Glória seja dado ao Cordeiro Santo, Jesus o Cristo, Emanuel. Aleluia. Você pode glorificar, você pode adorar, porque Jesus o Cristo, Emanuel, está derramando a unção do poder do Espírito do Santo, o Espírito Santo do Deus Pai, sobre a minha vida. E se você buscar, vai derramar sobre a tua também. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emanuel. Adorarei ao Senhor com mais um louvor da harpa cristã. Aleluias. Número 547. O Rei está voltando. Aleluias. Adore e exalte a esse Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, Emanuel. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e adoração. O Rei está voltando. Aleluia. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui finou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando para os santos trasladar. Sim, Jesus voltará, Jesus voltará. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo, irão subir os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparecerá além do véu. E o tempo vai ficar deserto, porque a pregação ela vai cessar. Vai ser notícia em toda parte que Jesus Cristo buscou seus fiéis. O Rei Jesus vai voltar, o Rei Jesus vai voltar. As trombetas irão soar para os santos trasladar. Sim, o Rei Emanuel voltará, o Rei Emanuel voltará. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Se você crê nessa promessa, adore e exalte ao Cordeiro Santo, Jesus o Cristo, Emanuel. Os remidos vão subir e a festa vai ser celestial lá no céu. Já está tudo preparado. Vai ser chamados assim, bem-vindo não sei qual, ao som de muitas águas. Nós vamos ouvir e entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo, nós iremos para o nosso lar. Você crê? Vamos, então adore a esse Cordeiro Santo, Emanuel. Aleluia. O Rei voltará, Jesus o Cristo voltará. As trombetas irão soar para os santos trasladar. Sim, o Rei Emanuel
voltará, o Rei Emanuel voltará, aleluia, ele veio buscar. Glória a Deus. Fica firme nessa promessa, porque ele vai voltar. Ele vai vir buscar os seus. E quando ele vier, que você possa estar preparado, que você possa estar pronto para ir morar na glória com esse Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, Emanuel. Mas, apóstolo Júnior, como que eu faço para me preparar para ir com o Cordeiro Santo quando ele vier buscar os seus? Confesse que ele é Senhor e Salvador da tua vida, da tua alma. E só ele é Senhor e Salvador, porque só ele é o intercessor ao Pai. Só ele pode te levar para a glória, para morar lá no lar que está preparado para nós. Só Jesus o Cristo Emanuel. Não tem outro caminho, não tem outra verdade que não seja essa. Qualquer outro evangelho que estiver sendo pregado e anunciado, que não é Jesus o Cristo Emanuel, Senhor e Salvador da sua e da minha alma, é evangelho diabólico, satânico, heresia. São coisas do diabo e seus anjos para te prender nesta terra e não deixar você ser salvo. Porque se você descer à sepultura sem a salvação, sem confessar que Jesus o Cristo Emanuel é o Senhor e Salvador da tua vida, você perder lá a sua alma e ela vai para onde foi preparado por o diabo e seus anjos. Então, não fique dando ouvido a heresias. O evangelho da salvação, ele é verdadeiro, ele é puro e ele é santo. Como que eu faço, o apóstolo Júnior, para atingir a salvação? Pelo sangue do Cordeiro, Jesus o Cristo Emanuel. Façamos uma oração. Soberano Deus eterno Pai, que nesse momento, no nome do teu Filho, Jesus o Cristo Emanuel, eu peço que o Senhor repreenda todos os principados e potestades que está querendo atrapalhar este culto e as almas de adorarem a Ti em espírito e verdade. Que o Senhor repreenda todos os principados e potestades, todos os diabos e seus anjos. Que o Senhor os repreenda para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Que caia por terra, no nome de Jesus o Cristo Emanuel, todo principado e potestade, todas as obras do diabo e seus anjos, porque o Senhor, Jesus o Cristo Emanuel, é Deus comigo e é Deus com todos que o clamam em espírito e verdade. Amém, glória a Deus. Continuarei adorando ao Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emanuel, com o louvor 192 da harpa cristã, pelo sangue. Vamos adorar a quem é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Glória seja dada ao Cordeiro Jesus o Cristo Emanuel, ele que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a salvação. Pelo sangue 192, harpa cristã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita Cristo, glória ao Cordeiro Santo Emanuel, aleluia, glória a Deus. Desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Eu vou começar, amados, porque eu comecei pelo aleluia, glória a Deus. Eu perdi o tempo dela, mas agora vai. Aleluia, Jesus.
Glórias ao Cordeiro Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao Emanuel, Deus conosco. Neste mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande pecador, eis aqui o meu Salvador. Tema bom pregador do Calvário, o Cordeiro Divinal, padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Aleluia. No Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue do Emanuel no Calvário. Pelo sangue de Jesus, Emanuel no Calvário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pelo sangue de Jesus, o Cristo, Emanuel, no Calvário, somos redimidos. Aleluia. Somente o sangue do Cordeiro Santo, o Filho do Deus Altíssimo, pode nos redimir de todos os nossos pecados. Amado, eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa mais pagar nenhum tipo de promessa. Você não precisa de nenhum tipo de superstição para poder você alcançar a salvação, alcançar a sua bênção. Você só precisa de confiar e acreditar no sangue do Cordeiro Santo, do Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo Emanuel. Se você clamar no sangue dele, você vai ser lavado, e pelo nome dele você terá poder de expulsar os demônios, repelir a enfermidade. Você terá poder no nome do Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emanuel, porque pelo sangue dele somos redimidos, somos lavados, e nenhuma condenação fica em pé para quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê, amado? A partir do momento que você pedir para ele ser o seu Senhor e Salvador, ele vai lançar no mar do esquecimento todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Você vai ser limpo, você vai ser purificado pelo feito dele na cruz do Calvário. Basta só você confessar que ele é Senhor e Salvador da tua vida. Você não precisa de
está fazendo nenhum tipo de ritual para você alcançar a salvação. O sacrifício maior já foi feito na cruz do Calvário, para que a sua alma encontre a salvação e tenha a vida eterna. Você pode ser liberto de toda a enfermidade, de todos os vícios, de todos os seus pecados. Se você clamar, sem sombra de dúvida, esse Santo do Santo, que é o Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo Emanuel, Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode te lavar, Ele pode te purificar. E todos os principados e potestades, todos os diabos e seus anjos, que ficam jogando setas para te jogar em enfermidade, jogando setas para te jogar no vício, para poder te jogar atormentado, vai cair por terra quando você clamar o nome do Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo Emanuel. Porque esses principados e potestades, esses diabos e seus anjos, eles têm uma forcinha só, porque perante o meu Deus, que tem todo o poder, a forcinha deles não é nada. Eles podem pular, gritar e plantar bananeira. Eu sei que eu, Júnior César Guimarães, na minha natureza humana, eu não posso com a força do diabo e seus anjos, mas eu tenho um Deus que é comigo, e o Espírito Santo do Deus vivo está sobre a minha vida. E sendo assim, então, no nome do Cordeiro Santo Jesus o Cristo Emanuel, eu posso crer e confiar que todo poder é dado ao Deus que eu sirvo. Então, todos os principados e potestades, todos os diabos e seus anjos, eu os repreendo no nome do Cordeiro Santo do meu Deus, o Senhor e Salvador da minha alma, Jesus o Cristo Emanuel. Eu os repreendo no nome do Cristo Emanuel. E eles não ficam de pé na presença de quem busca esse Deus santo e verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus. É muito gostoso, verdadeiramente, quando estamos na presença desse Deus, adorando Ele em espírito e verdade, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, o Cordeiro Santo do Deus vivo, o Deus Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor e Salvador, Emanuel. Abra a tua Bíblia, a palavra inicial é no livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 35 ao 37. Glória a Deus. Toma por título o Cristo, filho de Davi. E falando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. Ele fez essa indagação. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Essa mensagem inicial, Jesus está deixando bem claro que Ele não é filho do homem. Ele não é filho do homem. Conhecemos, sim, na palavra, onde muitos dizem Jesus, o filho de Davi. Mas aqui Jesus, na sua palavra, Ele vem dizendo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. Porque Davi, ele mesmo confessou que o Cristo é Senhor dele. Então, sendo assim, o Cristo não pode ser o filho de Davi. É o que está dizendo o Cristo Emanuel nesta palavra. Porque ele não é filho do homem. Ele é
O Deus conosco, Ele é o próprio Deus Filho, que se fez carne. O Deus que se fez carne, porque Ele tem o poder para fazer isso. E se Ele quisesse fazer de novo, Ele fazia. Porque Ele tem o poder. Ele é o Deus que faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, e como Ele quer, da maneira que Ele quer. Como pode os escribas então dizer que Ele é filho de Davi? Está dizendo aqui o Emanuel na tua palavra. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Então, meu querido, minha querida, muitos estão aí até em canções cometendo muitos erros. A palavra é patente aos nossos olhos e ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Que Jesus, Ele não é filho de homem. Ele é o próprio Deus Filho. Ele se fez carne. Então, não fica você clamando Jesus, filho de Davi. Não fica você clamando Jesus, filho de Maria. Não fica você clamando. Clame. Ó Jesus, ó Cristo Emanuel, Deus Filho, salva minha alma, salva-me. Porque é só através de Jesus é que podemos ter a salvação. Não fique querendo dar a glória de Deus a outrem, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Cristo Jesus Emanuel, Ele é Deus. Ele é Deus. Se fez carne, sim. Porque Ele tem todo o poder. Ele pode. Ele faz a hora e como Ele quer. Só que eu quero que você entenda também uma coisa. Essa palavra está sendo anunciada para você ser salvo. Só que Ele não vai te pegar a força para você vir para adorar Ele. Muito menos Ele vai te quebrar, como muitos dizem por aí. Não. Porque Ele não quer ninguém forçado adorando Ele. Ele quer pessoas que adorem Ele em espírito e verdade, com liberdade. Você sabe o que é liberdade, meu querido? Liberdade é você poder fazer tudo o que quer, mas você escolher e optar pelas coisas boas. Liberdade é você ver que fumar te faz mal e você recusar. Beber te faz mal e você recusar. Usar droga te faz mal e você recusar. Não é que você não pode. A liberdade é você escolher o que é bom para você. E Cristo Jesus, o Emanuel, Ele veio para te libertar. Para você viver espontaneamente na presença dEle. Ele quer verdadeiramente homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade. Porque Ele é Deus. E Ele quer que você entenda que Ele já se fez um sacrifício maior. Ninguém matou Ele, Ele deixou ser morto, Ele deixou ser levado. Ele deixou ser levado para que se cumprissem as Escrituras. Então, meu querido, entenda que Jesus, o Cristo Emanuel, Ele é Deus. E Ele tem todo o poder. E Ele pode te salvar. Ele pode tirar esse vício da tua vida. Ele pode tirar essa enfermidade da tua vida. Ele pode, porque Ele tem todo o poder. Assim como Ele se fez carne. Lá na passagem de 1 João, vamos lá. Para finalizar a palavra inicial, vamos no livro de João.
Aqui em João, 1 João, no princípio era o verbo. Por que no princípio era o verbo? Porque lá no princípio em Gênesis, ele disse Deus haja luz. Era o verbo. O Deus Pai e o Deus Filho agindo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus no princípio, é Deus agora no presente, sempre será Deus no futuro. Então, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí continua assim, ó. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, né? Aqui está, era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então aqui está dizendo, né, de João Batista, que veio, né, primeiramente preparando, né, o caminho para Jesus, o Cristo Emanuel. Mas diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Mas temos numa outra tradução também. Vamos aqui procurar aqui, vamos ler. Vamos entender a palavra por completo, verdadeiramente. Porque o verbo se fez carne. O verbo, ele estava com Deus. Ele era e é Deus desde o princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, se ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, e ele é Deus. E ele veio. Porque João Batista, ele só veio preparar. Mas só que aí veio o verbo, que era Jesus, o Cristo Emanuel. E é Jesus, o Cristo Emanuel. E ele continua sendo Jesus, o Cristo Emanuel, o verbo, que se fez carne. Ele se fez carne, para que eu e você tivéssemos o entendimento de que, através desta carcaça humana, nós podemos viver a vontade do Espírito. A carne, ela é fraca, mas o Espírito está preparado. Então, por que eu vou dar benção para a minha carne, se o Espírito, ele está preparado, ele é mais forte do que a carne? Então eu vou rejeitar e renunciar todas as imundícias que me levam para o inferno. Isso é ter liberdade. É querer o que é melhor. Aleluia! Glória seja dada ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo Emanuel. Então, Jesus, ele disse, né? Se Davi disse que ele é Senhor dele, como os escribas estão dizendo que Jesus é filho de Davi. Então, ele não é filho de homem. Essa é a palavra inicial. Jesus não é filho do homem. Ele é Deus. Jesus, o Cristo Emanuel. Ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor e Salvador da minha e da sua alma, se você quiser. Glória seja dada ao Cordeiro Santo, Jesus, o Cristo Emanuel. Vou adorar ao Cordeiro Santo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, com louvor. Glória seja dada ao Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo Emanuel. E quero que você comece a prestar atenção
no que está sendo dito esta noite, no que está sendo anunciado esta noite, porque o Senhor, Ele vai voltar. E Ele disse na sua palavra assim, ó, quando ouvires rumores de guerra, quando ouvires falar, né, que pai está matando filho, filho está matando pai, mãe, né, quando ouvires falar essas coisas assim, não tem por que ficar preocupado não, que é só o começo do fim, tá? É só o início, é só o comecinho do que está por vir. Mas só que ele diz também que nesses dias ele abreviaria os tempos, né? Abreviaria os dias. E está patente aos nossos olhos que os dias estão passando assim, ó, pá! Quando você pensa que não, já acabou a semana, já acabou o mês. A palavra dele está se cumprindo. Então, meu querido, você pode ter certeza que a palavra dele está se cumprindo, e se você não der lado para o que diz o Espírito Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo Emmanuel, eu tenho muita pena de você, porque se você não quer esse Senhor e Salvador, não sei o que você vai querer da tua vida, porque o fim de quem não está em Cristo Jesus o Emmanuel, o fim é ir para onde não foi preparado para nós. O fim é ir junto com o diabo e seus anjos para o inferno, né? E se você quer ter um conhecimento de um estudo maior, vá lá no meu YouTube, Cristologia Real Estudo e Graça. Vai lá no meu canal do YouTube, Cristologia Real Estudo e Graça. Eu estou dando um ensino lá. Você vai entender. É tudo dentro da palavra. Amém? Glória a Deus. Vou adorar ao Senhor com louvor. E você, meu querido, minha querida, fique pronta aí, né? Na prontidão, buscando. Comece a clamar, comece a buscar, falar, Senhor, eu quero esse Deus, eu quero esse Salvador. Comece a ter desejo da salvação. Fala, eu quero participar da glória. Eu quero ir com Cristo Jesus o Emmanuel, quando Ele vier buscar a tua igreja. Eu quero fazer parte junto com este povo. Amém? Vou adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Peça para Ele ficar na tua vida. Peça para Ele entrar e ser o teu companheiro, ser o teu Salvador. Aleluia. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente.
fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Ó Senhor e Salvador, Jesus o Cristo Emmanuel, fica conosco todos os momentos, para a glória do teu nome. Aleluia. Meu querido, minha querida, eu quero que você entenda que esse ministério que eu estou aqui anunciando o Evangelho da Salvação, Jesus o Cristo Emmanuel, primeiramente vamos fazer uma oração, para depois eu continuar falando. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus o Cristo Emmanuel, no teu nome, eu peço que o Senhor, neste momento, repreenda todos os principados e potestades que estão batalhando, lutando, para que as almas não entendam a tua palavra, não compreendam o teu falar. Que esta noite o Senhor repreenda, ó Cordeiro Santo Emmanuel, todos os diabos e seus anjos, todos os principados e potestades, para que as almas consigam entender o que a tua palavra da salvação está dizendo esta noite. Que tudo o que impede essas almas de conseguirem chegar a ti seja repreendido no nome do Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emmanuel. Que eu os repreendo no nome do Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emmanuel. E o que o meu Senhor repreende todos os principados e potestades para a glória do nome dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu querido, esse ministério, ele foi levantado para buscar as almas que necessitam serem salvas, porque tem almas tombando sem da salvação participar. E é muito triste quando ouvimos falar no jornal que um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora tombou a sepultura sem encontrar a salvação. Porque o nosso Senhor e Salvador Emmanuel, ele passou um sacrifício maior, um sacrifício de morte. Ele se doou por todas as almas. Não foi só por uma ou por duas. Não foi para classe A nem classe B, classe C nem classe D. Foi para todas as almas encontrarem a salvação. Oh, Jesus amado, Cordeiro Santo do Deus vivo, Emmanuel. Aí repreendendo a Cordeiro Santo do Deus vivo, Emmanuel. Repreende, Cordeiro Santo do Deus vivo, Emmanuel, todos os principados e potestades. Aí repreendendo a Cordeiro Santo do Deus vivo, Emmanuel. Aí repreendendo a Cordeiro Santo do Deus vivo, Emmanuel. Vai repreendendo a Cordeiro Santo do Deus vivo, Emmanuel. Toda obra do mal, ó Cordeiro Santo do Deus vivo, Emmanuel. Vai repreendendo, vai tirando tudo o que não te agrada de dentro do meu lar, de dentro da minha família, de dentro da minha parentela, da parentela da minha esposa. Vai tirando do bairro Padre Nóbrega Centro, vai tirando do Montana, 1, 2 Montana, Padre Nóbrega Maracá, 1, 2, 3,
Módulo 6, vai tirando, ó Cordeiro Santo Emanuel, de todas essas chacraiadas. Ó Cordeiro Santo Emanuel, vai repreendendo onde tiver um demônio com seus anjos, onde tiver os principados e potestades, que o Senhor vai repreendendo, vai limpando, vai dando a libertação. Ó Cordeiro Santo, Deus vivo, Emanuel, aí fazendo a sua obra por completo. Esse ministério está aqui, e é o Senhor quem dirige, o Senhor quem é o pastor deste ministério. Ah, Senhor, os que estão assistindo a live, os que estão, ó Pai querido, ouvindo com os seus computadores, com os seus celulares, ó Cordeiro Santo, no Deus vivo, Emanuel, que o Senhor, com o Espírito Santo, possa alcançar essas almas, para elas serem libertas do vício, elas serem libertas de todo mal que o diabo e seus anjos, os principados e potestades, têm posto na vida delas. Que o Senhor os repreenda, Cordeiro Santo Emanuel, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, ó Cordeiro Santo Emanuel, louvado, exaltado, é o Cordeiro Santo do Deus vivo, o Santo do Santo, Emanuel, Santo, é o Cordeiro do Deus vivo, do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo Emanuel, Santo, é o meu Salvador Emanuel, e o teu também, se você quiser. Aleluia. Esta noite, meu querido, minha querida, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tocou em mim para que eu fizesse uma oração neste azeite. E o Espírito Santo do Deus Pai e o Deus Filho ungiu este azeite. Se você quiser um pouco dele para aonde eu não puder estar indo como ser humano, para repreender todas as hostes do mal, que através deste azeite, o Espírito Santo do Deus Pai, no nome do Deus Filho, Jesus o Cristo Emanuel, possa estar adentrando dentro do teu lar, e assim, fazendo a boa obra. Mas você tem que crer e ter fé, sem sombra de dúvida. Não que o azeite vai te salvar, o azeite vai te libertar. Não, mas aquele que ungiu e purificou este azeite, se você clamar no nome dele, antes de você colocar o azeite no lugar que você quer que o Espírito Santo de Deus adentra, você tem que pegar, colocar e clamar assim, ó: no nome do Cordeiro Santo, o Deus Filho, Jesus o Cristo Emanuel, que este azeite, no nome do Emanuel, meu Senhor e Salvador, possa ser a simbologia do Espírito Santo entrando dentro do meu lar. E que este azeite, eu sei que não é ele quem vai limpar e purificar, mas é o Deus Filho através do teu Espírito Santo. Aí você pode ungir com azeite, fazendo essa oração no Deus Filho. Porque o azeite em si, ele não pode fazer nada. Ele é um azeite, certo? Ele foi orado nele para que o Espírito Santo de Deus acompanhe você, que sair daqui com este azeite, para ungir o que você precisa ungir. E o Deus Filho, no nome do Deus Filho, Jesus o Cristo Emanuel, você clamando assim, e aí você pode ungir, que aí a obra que vai fazer é o Espírito Santo do Deus Pai, para que assim você clame ao Deus Filho, Jesus o Cristo Emanuel, e encontre a salvação. E os teus também possam encontrar a salvação. Porque eu creio que aonde, quem levar um pouco deste óleo, aonde tiver a obra do mal ali alojada, ela vai ter que bater em retirada. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus a qual eu clamo, no Deus a qual eu levantei para que Ele viesse derramar a porção do Teu Espírito Santo sobre este azeite. Eu creio nele. Eu creio que Ele faz a boa obra. Mas se você também tiver fé
e clamar no nome do Deus Filho, Jesus o Cristo Emanuel, sem sombra de dúvida, o azeite, ele é para você que precisa que algum tipo, vamos dizer assim, algum material vá em algum lugar que você também não possa ir, tá? Aí você unja e peça para que o Espírito Santo acompanhe no nome do Deus Filho Emanuel. E assim, então, onde chegar essa peça ungida pelo azeite, né, que o Espírito Santo também vai estar acompanhando e vai estar fazendo a boa obra. É onde eu e você não consigamos ir. Porque, né, para que você entenda, meu querido, não vai endeusar o azeite não, tá? Porque só quem tem todo o poder é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. O azeite, ele é para que você possa ungir e levar aonde, né, para que as coisas possam ir onde você não consiga ir, tá bom? Mas se você tem possibilidade de ir e clamar em nome do Deus Filho, né, Jesus o Cristo Emanuel, então você não precisa do azeite, tá? Mas se você não consegue ir, né, então você unge e a pessoa leva, né, para que assim o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo a boa obra, né, convencendo aquelas almas aonde chegar a peça ungida, entendeu? Glórias ao Cordeiro Santo do Deus vivo, Jesus o Cristo Emanuel. Vou adorar ao Senhor com mais um louvor e logo na sequência trarei a palavra oficial. Mas antes, vou orar ao Senhor. Dobre o teu joelho onde você está. Se você não consegue dobrar o teu joelho, faça um sinal, né? Levante tua mão, né? E assim o Senhor vai estar entendendo o que você está fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, no nome do teu Filho amado Jesus o Cristo Emanuel, eu, Júnior César, apóstolo do teu ministério, venho clamar pelas almas que estão assistindo esta live, pela minha esposa e meu filho que está presencialmente aqui assistindo este culto, e por todas as almas que estão ouvindo este culto, aonde quer que elas estejam. Que o teu Espírito Santo possa alcançá-las esta noite, e elas possam ter o entendimento e a compreensão do que é ser livre, do que é ter liberdade, para que assim elas possam ter o desejo de te adorar em espírito e verdade. Ó Cordeiro Santo do Deus vivo Emanuel, eu clamo, suplico e imploro, vá abençoando todos e esclarecendo na mente deles cada palavra que o Senhor falar através dos meus lábios e que já tem falado, porque eu como homem não tenho nada de bom para oferecer para o meu próximo se eu não estiver firmado em ti, ó Jesus Cristo Emanuel. Só o Senhor que é o Deus Altíssimo, o bom pastor, o que conduz as ovelhas a um bom pasto para poder estarem na sombra do Onipotente. Obrigado, Cordeiro Santo do Deus vivo, Emanuel, do Deus Altíssimo. Glória seja dado ao Senhor. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor ela é muito gostosa. E quando também buscamos a presença dele, nós ficamos muito alegres. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro Santo, o Senhor e Salvador, Jesus o Cristo Emanuel. Glória seja dada ao Cordeiro Santo do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Vou adorar ao Senhor com louvor. Um louvor muito bonito que você às vezes pode até conhecer. Fala de soldados feridos, né? Muitos soldados encontram-se feridos, mas esta noite, venha comigo, vamos passar o bálsamo nesses soldados. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor,
clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe soldado ferido morrer. Perdão, bálsamo, e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Aleluia, Jesus. Cordeiro Santo, seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Eu creio, Jesus. Aleluia. Eita Deus. Mas por este esforço, olha aí, Jeová, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Eita Deus. Olha aí, Jesus. Pega o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Oh, aleluia! Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar o soldado ferido morrer. Oh, aleluia. Não pode deixar o soldado ferido morrer. O amor é mais forte e faz viver. Glórias ao Cordeiro Santo do Deus Altíssimo, Jesus o Cristo, Emanuel. Aleluias. Amigo ouvinte, amiga ouvinte do Evangelho da Salvação. Este é verdadeiramente o motivo por qual eu estou aqui. É para anunciar verdadeiramente somente quem é digno de ser anunciado, quem é digno de toda honra e toda glória.
Jesus o Cristo Emanuel. Eu sou ser humano. Eu sou o Júnior, ser humano. Mas quem tem todo o poder é Jesus o Cristo Emanuel. Muitas das vezes, meu querido, minha querida, pedimos coisas para Deus, só que antes de Deus mandar, Ele nos prepara. E tem coisa que quando nós pedimos, Ele faz a gente passar por uma escola primeiro, Ele dá um ensinamento, Ele vai nos moldando, nos modelando, para nós receber aquele algo que nós pedimos. Hoje, eu compreendo. O Espírito Santo de Deus me levou na minha mente, quando eu estava no meu serviço. Ele falou em minha mente, em meu coração, me explicou o porquê de toda a trajetória que eu tenho passado. Uma escola que o Deus Pai me pôs no nome do teu Filho amado Jesus o Cristo Emanuel, o Deus Filho, para que hoje aqui eu tivesse o entendimento e a compreensão de que eu não sou nada se Ele não for na minha vida. Se Cristo Jesus o Emanuel e o Espírito Santo do Deus Pai não for na minha vida, o diabo, ele me usa e abusa. Ele sapateia no ser humano. Se você não tiver Jesus o Cristo Emanuel e o Espírito Santo do Deus Pai na tua vida, assim como ele tem bagunçado na minha vida, ele bagunçou há anos e anos na minha vida, esses principados e potestades, o diabo e seus anjos, bagunçou anos e anos na minha vida. E muitas das vezes eu vivia enganado, porque ele é um ser tão nojento que ele consegue cegar o ser humano e fazer obras que o ser humano pensa parecer ser Deus. Mas com a graça do meu Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emanuel e o Espírito Santo do Deus Pai, eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divina Trindade, eles me manteram. Por mais que o inimigo usou e abusou, bagunçou na minha vida, porque Deus permitiu, Jesus o Cristo Emanuel permitiu, para que eu tivesse o entendimento hoje, para que eu tivesse a compreensão hoje, para que eu viesse entender hoje, que se eu não clamar em espírito e verdade, se eu não tiver com a minha vida no altar do Cordeiro Santo, do Deus Filho, o Deus Pai e o Espírito Santo, da divina Trindade Santíssima, se eu não tiver minha vida no altar deles, eu não tenho capacidade, nem força, nem poder para repelir os principados e potestades, nem os diabos e seus anjos. Porque quando repreendemos o inimigo, temos que entender que para repreendermos o inimigo, nós temos que, não nós vivermos em nós, mas Jesus o Cristo Emanuel vivendo em nós. Jesus o Cristo Emanuel estando vivendo em nós. Nós temos que estar morto, e Jesus o Cristo vivendo em nós. Sabe por quê? O nosso eu, o nosso ego, ele nos derruba também. Quando nós firmamos na força nossa, na nossa própria capacidade, aí é onde o diabo e seus anjos, os principados e potestades trabalham.
Porque Ele conhece a tua fraqueza, Ele sabe onde Ele pode mexer para te derrubar. Por isso que verdadeiramente nós temos que nos render aos pés de Jesus o Cristo Emanuel e pedir para estarmos guardados na sombra do Onipotente, para que o Senhor e Salvador, o nosso Cordeiro Santo, que se doou na cruz do Calvário, nos lave e nos purifique com seu sangue, e assim possamos encontrar a salvação. E vivendo Cristo Jesus Emanuel em nós, temos poder e autoridade para repreender os principados e potestades. E eu vivi muitos anos enganado. Fui até trancado em hospitais, iludido por Satanás, e enganado, cegado. Mas o Senhor estava sempre ali me guardando, me protegendo, porque eu estava sempre clamando ao Cordeiro Santo, ao Deus Filho. Eu clamava e sempre a palavra dele estava cravada em meu coração e minha mente. Só que ele permitiu com que os principados e potestades, os diabos e seus anjos, fizessem arruaça. E não foi uma nem duas vezes. Foram algumas vezes que eu passei por algumas internações, mas com a glória do Deus Filho, com a graça do Deus Pai, a graça do Deus Filho, para a glória dele, ele me permitiu passar, para que eu entendesse, para que eu compreendesse tudo o que estava acontecendo. E pode ter certeza, meu querido e minha querida, que quando ele te põe na prova, não é para te matar. Quando ele te põe na prova, é para você ser mais forte. É para você entender que só quem tem todo o poder é ele, Jesus o Cristo Emanuel, que foi dado pelo Deus Pai após o feito dele, que ele venceu na cruz do Calvário. Aí então, só ele tem todo o poder. O Deus Filho, Jesus o Cristo Emanuel. E então eu pude compreender ali naquele dia, no trabalho, o Espírito Santo do Deus Pai esclarecendo na minha mente. E é tão gostoso quando o Espírito Santo te traz o esclarecimento, te revela aquilo que você precisa entender. É tão maravilhoso, porque, meu querido, o inimigo está aí bagunçando. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Jesus o Cristo Emanuel, Deus Pai, e o Espírito Santo do Deus Pai, eles não faz confusão. Se você está vendo alguma aparição, se você está ouvindo alguma coisa e está te levando a entender que parece ser o trabalhar de Deus, mas está ainda meio nebuloso, meio confuso, repreende. Repreende. Porque o diabo e seus anjos, os principados e potestades, eles tão audaciosos, que eles te faz você sentir uma emoção tamanha, que parece ser a presença de Deus. Só que no fim é tudo confuso, porque, no final você não consegue entender e compreender o que está acontecendo. Mas o trabalhar do Deus Pai, na unção do seu Espírito, através do teu Filho Jesus o Cristo Emanuel, o Deus Filho, o trabalhar dele é santo, é verdadeiro, e não tem nenhuma confusão, e não fica nenhuma sombra de dúvida. Porque quando ele cura. Quando ele começa a trabalhar, ele traz
trabalha, ele faz. Ele não deixa nada por fazer. Ele faz a sua obra porque ele tem a complexidade de fazer a sua obra completa. Porque ele não pode negar a si mesmo, porque ele é o próprio santo, verdadeiro, completo. A palavra dele diz que o homem proceda no sim, sim e no não, não, porque se passar disso é procedência maligna. Então, não fique acreditando em espíritos que aparecem por aí, te emocionando, fazendo você se empoderar, colocando na tua mente que você tem todo o poder, porque o poder só é dado ao Deus Filho, Jesus o Cristo Emanuel. E nós podemos usar o nome dele, que ele nos delega na sua palavra, que nós podemos usar o nome dele, que através do nome dele, nós teremos o poder de repreender e expulsar. Repreender e expulsar. Repreender as enfermidades, expulsar os demônios. Então, meu querido, é só no nome do Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emanuel. Cuidado com as emoções que você sente. Cuidado com o ponderismo que você se autopõe em sua vida, acreditando ter todo o poder, ser cheio. Porque para entrar no reino dos céus, não é com grandes bagagens. Temos que ser como crianças, porque o reino do céu é feito dos pequeninos. Temos que ser pequeninos para entrar no reino dos céus. E como uma criança vem ao mundo? Ela vem nua aos nossos olhos e vem só com um espírito que é soprado, o espírito do Deus Pai, o fôlego de vida, que este voltará para o Deus Pai. E a nossa alma é que vai prestar conta perante todos os feitos que estamos fazendo quando estamos sobre a face desta terra humanamente carnal. Amigo, abra a tua Bíblia, vou ser rápido, porque as horas já se prolongam. No livro de Marcos, hoje o Senhor, o Espírito Santo do Deus vivo, do Deus Pai, Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emanuel, está nos dando uma palavra em Marcos, hein? Glória seja dada a Ele. Toma por título o endemoniado Gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espíritos imundos, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legiões é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviava para fora daquela província. Vamos parar por aqui. A palavra do Senhor Jesus o Cristo Emanuel, em Marcos capítulo 5, está dizendo
de um homem que se encontrava com legiões de espíritos imundos. O diabo e seus anjos tinham apoderado da vida deste homem. Os principados e potestades tinham feito da vida deste homem a sua casa. E esse homem vivia vagando pelos sepulcros, dentro dos cemitérios. Ele vivia, ali ele se espancava, ali ele se cortava. Não tinha mais o que fazer humanamente. Os seres humanos já tinham prendido ele em cadeias, já tinham prendido eles em correntes, mas as forças humanas não podem contra as forças do mal. Não tinha cadeia que o prendia, porque ele estava possesso por legiões do diabo e seus anjos. Ele estava possesso pelos principados e potestades. Mas quando o meu Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emmanuel apareceu perante este homem, a palavra fala que o diabo correu e adorou. Eita Deus! O diabo tem que adorar ao Santo do Santo. Sabe por quê? Porque o diabo não pode com o Cordeiro Santo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus o repreendia. Só que também Jesus fez uma pergunta: qual é o teu nome? Jesus já sabia que eram legiões, principados e potestades, diabos e seus anjos que estavam sobre a vida daquele homem. Mas Jesus fez essa pergunta para que o povo que estava com Jesus vesse e entendesse que ele era o próprio Deus Filho sobre a face da terra. Porque o diabo falou pela boca daquele homem que ele era legiões. E o adorou as legiões de demônios, principados e potestades que estavam na vida daquele homem. Adorou Jesus o Cristo Emmanuel. E começou a pedir: não me tire fora dessa província. Ele já sabia que Jesus não ia deixar ele sobre a vida daquele homem, porque o ser humano foi feito para adorar ao Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emmanuel e ao Deus Pai. Então ele sabia que o tempo dele estava terminado de bagunçar na vida daquele homem. Então, mais à frente vamos ler que Jesus permitiu que ele entrasse numa manada de porcos. Jesus o repreendeu da vida daquele homem e permitiu que aquelas legiões entrassem numa criação de porcos. Tanto é que mais à frente, nos versículos, vamos ver que o pessoal daquela cidade, daquele lugar, os donos daqueles porcos, ficou embravecido, porque os porcos se demandaram para o precipício, onde toda a manada de porcos foram mortos, porque as legiões montaram sobre aqueles porcos e aqueles porcos se lançaram ao precipício. Nem os porcos aceitaram ser cavalo dos principados e potestades. Eles preferiram a morte. Quanto mais nós, seres humanos, somos feitos para adorar ao Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emmanuel, Deus Pai, na unção do Espírito Santo, que o Deus Pai permite que fique sobre nós através do mando do teu Filho, que tem todo o poder, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, ao Cordeiro Santo, Jesus o Cristo Emmanuel.
Então, para que você entenda, não tem Satanás, não tem diabo, não tem principado, não tem potestade que fique na presença de um verdadeiro adorador. Se você está adorando a Jesus ou Cristo Emmanuel verdadeiramente em espírito e verdade, pode ter certeza que o diabo, ele não vai permanecer na tua vida, nem na vida dos seus, porque ele vai bater em retirada, assim como bateu em retirada quando este homem que estava possesso, ele viu Jesus. Os principados e potestades, o que eles fizeram? Correram aos pés de Jesus e o adorou. Sabe por quê? O Deus Filho, Jesus o Cristo Emmanuel, tem todo o poder. Não há diabo, não há principado, não há potestade que permaneça se você clamar esse Deus. Se você querer Ele, você aceitar Ele, você falar, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, Ele esta noite vai te salvar. As horas já não me permitem mais prolongar, até que o Espírito Santo de Deus me trouxe a boa mensagem. Essa mensagem oficial fica para você entender que quem tem todo o poder é somente Jesus ou Cristo Emmanuel. Eita Deus, aleluia! Glória a Deus! É assim, amado. Aleluia! Quero te convidar, se você quer adorar ao Senhor e Salvador, Jesus ou Cristo Emmanuel, quer Ele na tua vida, que você possa, onde você está, fazer um sinal, ou dobrar o teu joelho. Você que está assistindo esse vídeo, esta live, dobre o teu joelho. Se você está me ouvindo presencialmente, e quer que esse Deus, esse Senhor, esse Salvador, seja teu Senhor, essa é a noite de salvação. Venha, porque a palavra já disse que não tem diabo que fique de pé na presença desse Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emmanuel. Até os demônios têm que adorar esse Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emmanuel. Então venha e deixa Ele ser Senhor e Salvador da tua vida. Venha, deixa Ele ser Senhor e Salvador da tua vida. É só me chamar que eu abro os portões para você confessar que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Se você não quer vir até aqui, mas eu preferia que você viesse, para que você tivesse a certeza de que você vai estar tendo um companheiro na face desta terra, que vai estar orando junto com você também. Aleluia, Jesus, o Cristo Emmanuel, glória a Deus. Bom, amém. Então que você, onde você está, possa dobrar o teu joelho e vamos orar ao Cordeiro Santo, Jesus, o Cristo Emmanuel. Senhor, Deus e Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus, o Cristo Emmanuel, eu sou grato por mais esta noite. O Senhor permitiu que eu estivesse te adorando e te exaltando, e que o teu Espírito Santo possa continuar alcançando essas almas, para que elas encontrem a verdadeira salvação, que é somente aos teus pés, ó Jesus, ó Cristo Emmanuel. Eu não estou convidando essas almas para participarem de uma religião, mas estou convidando elas para aceitar o Senhor, que é Salvador de todos os que confessam que só o Senhor tem todo o poder sobre o céu e a terra, e pode salvar todas as almas, porque o Senhor é único. Ó Santo do Santo, ó Jesus, ó Cristo Emmanuel, eu repreendo todos os principados e potestades, e peço que o Senhor repreenda todos os principados e potestades também esta noite, e liberte essas almas, que essas almas encontrem verdadeiramente o Senhor, para que o Senhor possa ser o bom pastor da vida delas, e elas façam parte do teu rebanho. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Jesus, o Cristo Emmanuel. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Receba essas almas. Escreva elas no livro da vida. Elas que estão te aceitando esta noite. Para a glória do teu nome. Aleluias. E amém. Glória seja dada ao Cordeiro Santo do Deus vivo. Levante a tua mão e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo Emmanuel, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Deus Pai, seja com todos que comungam da mesma fé que eu,
que Jesus o Cristo Emanuel é nosso Senhor e Salvador de nossas almas, hoje e para todo sempre, e digamos numa só voz, amém. Está encerrado mais um culto, estarei dando os recados finais. Se você quer participar desta adoração presencialmente, o meu endereço é Avenida Sampaio Vidal, o número 1367, fica no bairro Centro de Padre Nóbrega, Marília, São Paulo. Avenida Sampaio Vidal, número 1367, o bairro Centro de Padre Nóbrega, Marília, São Paulo. Você é o meu convidado, minha convidada, para estar adorando ao Cordeiro Santo. Só Ele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? E que o Senhor vos conceda uma nova oportunidade de estar ouvindo a mensagem da salvação, se você ainda não tomou a sua decisão. Que o Senhor nos continue abençoando. E se você quiser um pouco do azeite, é só vir nesse endereço que eu passei. E assim, Avenida Sampaio Vidal, número 1367, bairro Centro Nóbrega, Marília, São Paulo. Seja o meu convidado e que Deus os abençoe eternamente.